a palavra, né? Então, boa noite a todos. Estão todos bem? Espero que estejam. As presenças ilustres aqui, né? De todos vocês. Agradeço por estarem presentes aqui hoje, encarnados, desencarnados. Bom, pessoal, o tema que eu trouxe para a gente conversar hoje, inclusive estive um pouco ausente dessa casa, né? Então, na verdade, antes de iniciar, eu queria agradecer pelo convite para estar fazendo o estudo aqui hoje e agradecer pelo auxílio que vocês estão me prestando. Espero que eu possa auxiliar na mesma medida, com as palavras, as reflexões. Então vamos começar. E a gente vai fazer duas partes aqui hoje, para a gente poder traçar essa reflexão. Primeira parte, então, a gente vai começar pelo exame de consciência. Exame de consciência, acho que todo mundo sabe o que é, né? Se alguém quiser fazer algum comentário conceitual, só para a gente pegar um gancho. Malu, o que você entende por exame de consciência? De acordo com as nossas atitudes, avaliar o que a consciência nos faz respeito. Intervém no nosso meio, no nosso meio. Nós sabemos diante das pessoas que nós temos ganhos profundos. Examinar mais consciente, saber. E o estado da consciência é a de Deus. Perfeito, exatamente. Então, na vida a gente sempre é levado a realizar o exame de consciência, porque do contrário a gente tem uma vida desenfreada, não é mesmo? Então a gente sempre tem que parar, refletir, fazer o nosso exame de consciência. E aproveitando que nós estamos agora no dia 27 de janeiro ainda, então ainda estamos nos primeiros passos, nos primeiros dias, nossas primeiras tarefas de 2025. Inclusive, a título de curiosidade, Toninho, não sei se você sabe, mas me parece que em 1969 o calendário foi o mesmo que nós estamos tendo agora. Para quem não sabe, o calendário há 56 anos atrás foi exatamente o mesmo que nós estamos tendo agora. Se alguém tem a folhinha antiga, vai servir, então beleza. Então, a gente acabou de passar pelo Réveillon. Tem um mês? Tem, mas um mês é um piscar de olhos, né? O que a gente faz no Réveillon? Um exame de consciência, não é mesmo? A gente traça novas metas, novos objetivos. Eu acho que esse ano faltou eu ser isso, faltou eu ser aquilo, faltou eu fazer isso ou aquilo. No ano que inicia agora, eu quero ser mais desse jeito ou de outro, quero fazer tal atividade ou outra. E nesse momento que nós passamos de ano, é semelhante a um momento das nossas existências que é muito importante. Alguém arrisca dizer qual momento que é esse, que se assemelha muito a um Réveillon? Carlinhos? Quando nós estamos para reencarnar, não é mesmo? Vocês pensaram isso aí? Não, eu falei a morte. Um pouco depois também. Não está completamente fora, não. Faz sentido também. Mas eu me refiro a um plano reencarnatório que está exposto lá no capítulo 7 do Livro dos Espíritos, algumas questões referentes ao plano reencarnatório, que é exatamente o que a gente faz quando estamos para entrar na nova existência, que a gente fez há um mês atrás, né? A gente reflete, projeta e busca o que a gente quer ser. Então eu listei nessa primeira parte do nosso estudo 10 objetivos, 10 coisas para a gente buscar nesse ano que se inicia, para que a gente tenha uma existência melhor, mais tranquila, não é mesmo? E eu quero a ajuda de vocês primeiro para a gente traçar essas primeiras noções para a gente prosseguir depois. Para começar, eu pergunto a vocês, para a gente iniciar as reflexões então. Não precisa levantar a mão não, mas reflitam com vocês. Quem de vocês está aqui, encarnados e desencarnados, que nunca chorou na vida toda? O Alexandre capaz que não, mas eu acho que mesmo ele já, né? Acho que até você, né, Alexandre?
chora de vez em quando, né? Não tem jeito não, todo mundo. Não é beber mais não, porque beber é só em casa. Não, pois é. Acho que todo mundo já chorou um dia na vida. Mas, quem também nunca sorriu? Quem de nós também nunca sorriu na vida? Acho que ninguém, né? E aí a gente começa a refletir. Mas nós estamos mais chorando ou mais sorrindo? E por quê? Será que eu estou chorando mais na minha vida? E por quê? Por que eu estou sofrendo mais? Será que é por questões externas a mim? Ou por causas próprias? E por que eu estou sorrindo mais? Será que é porque eu mesmo estou realmente com essa felicidade, essa satisfação em viver? Então agora eu quero que vocês me auxiliem para a gente traçar essas noções com 10 objetivos que a gente pode buscar para esse ano que está iniciando. Quem arrisca dizer algum objetivo, alguma meta que colocou para si mesmo ou para a família? Daniela? Mais amor. Mais amor? Perfeito. Ser mais amorosos. Beleza. Marília? Um plano que você colocou? Mais paciente. Mais paciente. Mas você não é não? Mais você é mais? Beleza. Marina? Você? Mais paciente. Também? Gente. Guilherme? Saúde. Saúde? Ter mais saúde. Beleza. Ângela? Ser mais empáticos, né? Eu gosto de empatia. Ser mais empático. Isso é importante também. Pessoal, eu acho que os nossos objetivos, eles sempre se assemelham muito. Vocês já repararam isso? Nunca é uma coisa assim, nossa, o plano que eu fiz para esse ano para mim não tem nada a ver com o plano que a pessoa fez. As pessoas podem até ser bem diferentes em caráter, em personalidade, mas o que a gente busca sempre vai se resumir a coisas em comum. Inclusive, eu enganei vocês nesse primeiro momento da nossa reflexão, porque eu não vou trabalhar 10 objetivos para a gente buscar, não só nesse ano, mas a partir de hoje e para o resto das nossas existências. Com isso eu faço, eu não preciso de mais nenhum desses objetivos. Melhor assim, né? Tá. Essa foi a primeira parte da nossa reflexão. A partir de agora a gente vai trabalhar por que a gente deve buscar ser feliz e por que a felicidade é o nosso objetivo maior. Nas minhas reflexões, alguém pode discordar de mim, inclusive mesquinhas, mas nas minhas reflexões eu cheguei à conclusão de que o nosso objetivo maior, pelo qual nós fomos criados, é a felicidade. É a felicidade. Eu pergunto a vocês, qual é o maior objetivo de todos os espíritos, com E maiúsculo, ou seja, espíritos individualizados, né, maluco? Inclusive, quero fazer um adendo aqui e um convite para todo mundo para participar do nosso ESD, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, na quinta-feira, às 19h30. Pessoal, é uma oportunidade muito boa. Não fiquem pensando que é uma coisa muito cansativa. Eu sei que a nossa rotina já é muito exaustiva, a gente tem dia a dia muito corrido, muito restritas ao nosso trabalho, à família, à casa. Mas essas quintas-feiras têm nos transformado, né, maluco? A gente aprende muito. Para quem vem ao centro assim, para ouvir e para tomar um passe, não pensem que na quinta-feira não tem o passe, porque tem o passe. Pode não ser o mesmo que a gente recebe na segunda, da mesma forma, mas nós recebemos. E é uma oportunidade que a gente tem mais abertura para perguntar e para conversar. Então assim, hoje a gente mais ouve do que fala. No estudo a gente tem essa abertura para perguntar, questionar. Então fica o meu convite para todo mundo que quiser participar na quinta-feira, né, Tereza? 19h30. Tereza está firme lá também. Então, quando a gente fala de objetivo de todos os espíritos, o que a gente
lembra, o que a gente já se deparou várias vezes com os ensinamentos da doutrina espírita? Alcançar a perfeição moral, não é isso mesmo? Nós reencarnamos e existimos por várias existências, né? Então, vida a gente tem só uma, são várias existências. E o nosso objetivo é alcançar a perfeição moral. Mas, se a gente refletir, quando a gente fala de espíritos puros que já alcançaram essa mencionada perfeição moral, que é o objetivo maior, a gente não se refere a eles como espíritos felizes? E quando a gente se refere a espíritos impuros, ou seja, mais ignorantes, mais atrasados, a gente não se refere a eles como espíritos infelizes? Ora, se o nosso objetivo maior é alcançar a perfeição moral, e se os espíritos perfeitos, puros, que já chegaram nesse grau, eles são mais felizes, pela lógica, qual que é o nosso maior objetivo? Ser feliz. Número 1 e único. Se a gente for feliz, a gente alcança todos os planos e as metas que vocês me listaram. A gente se torna mais paciente, a gente busca a nossa saúde física e mental, né, Guilherme? A gente alcança tudo por consequência. Um ser feliz, ele agrega todas as outras qualidades por consequência. Não é isso, Toninho? Então, só que nós encontramos alguns obstáculos, né? Como a gente vê no Livro dos Espíritos, questão 920, curta e grossa. O homem pode ser feliz na terra? Marquinhos, sabe a resposta? Lembra a resposta? É curta e grossa. Com o senhor mesmo, o mestre Marcos. O homem pode ter uma relativa felicidade na terra, né? A questão 920. Temos muito para ser feliz, né? A gente compreende tantas coisas. O Espiritismo tem uma gama tão grande de conhecimento, né? De consolações, a gente fica devendo de ser feliz, né? É verdade. Eu concordo com o senhor, só que na pergunta 920 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se o homem pode realmente ser feliz na Terra. Os Espíritos são categóricos em afirmar que não. Na Terra não é possível ser realmente feliz. Por quê? Porque aqui nós não estamos ainda no estágio de desfrutar dessa harmonia e dessa felicidade que nós ainda iremos alcançar. Aí a gente pensa, realmente eu não sou feliz aqui não, porque a Terra é um mundo de provas e expiações. Eu aprendi isso lá no Humildade, Amor e Luz. O Carlinhos falou um dia lá para nós que a Terra é um mundo de provas e expiações, então a gente não tem como ser realmente feliz aqui. Só que aí eu pergunto a vocês, para a gente refletir, será que nós não podemos, como diz a questão 920, ser realmente felizes porque a Terra por si só é um mundo atrasado? Ou é porque a humanidade está de acordo, cria esse ambiente de acordo com o seu grau de adiantamento? Eu não preciso responder, porque na verdade a resposta está na 921, que é a questão que foi lida no início. Vem uma afirmativa, antes de ser feito o questionamento, Allan Kardec faz uma afirmativa de que a Terra será um lugar melhor e que poderá ser alcançada a felicidade neste mundo quando a humanidade estiver mais preparada. Então ele não fez uma pergunta, isso ele afirmou. Ou seja, nós não podemos ser felizes aqui na Terra, não é porque é a Terra que nos propõe os obstáculos, mas porque nós mesmos somos os nossos obstáculos, criamos esse ambiente. E ainda na resposta, os espíritos superiores, na questão 921, vem nos esclarecer que nós mesmos, frequentemente, somos os maiores causadores das nossas infelicidades, né, Diego? Então nós mesmos, não é porque a Terra é um mundo de provas e expiações, não é porque o meu vizinho dá trabalho demais,
Questão 921. Nós mesmos, frequentemente, somos os causadores de nossas felicidades e nossos sofrimentos aqui na Terra. Então, a primeira coisa que a gente tem que compreender para chegar onde a gente quer, o objetivo de ser feliz. Questão 922. Aí entra o que o Marquinhos comentou para nós, que é a felicidade relativa, né, Marquinhos? Existe uma medida comum a todos os homens de uma felicidade mais ou menos relativa? Sim. Do ponto de vista material, a posse do necessário. Do ponto de vista moral, a boa consciência e a fé no futuro. Só que aí a gente tem que esmiuçar essas questões e voltar à primeira parte do nosso estudo, que é o exame de consciência. A gente está aqui ainda, por enquanto, no estágio material, não é mesmo? Então, qual que é a nossa felicidade nesse estágio? A posse do necessário, por enquanto. Além da boa fé e consciência, a boa consciência e a fé no futuro. Mas aí eu lhes pergunto, o que a gente tem entendido como a posse do necessário? Será que o que é necessário para mim é o mesmo que é necessário para o Lennon? É a mesma coisa que é necessário para o Luciano? Será que nós temos um consenso sobre isso? Eu poderia afirmar que não. Inclusive, o nosso conceito de posse do necessário, eu tenho percebido que a gente tem que vigiar e orar. Porque o nosso conceito de posse do necessário, tem se desvirtuado muito. A gente vê pessoas depositando uma condição de felicidade em questões relacionadas à vaidade. Ou seja, eu sou feliz, mas se meu cabelo fosse liso, eu acho que eu ia ser mais ainda. Porque pensa, que cabelo liso. Nossa, eu sou feliz, eu até não posso reclamar não. Todo mundo, antes de... Olha lá. Também. Acabou, aí, ó. Acabou. Tudo bem. Clinicamente, 72 é difícil. Poucos, né? Nem eu. O vídeo é 100 km por tempo. Parabéns. Aí, ó, Guilherme. Depois pede uma instrução pro Lennon lá, que você quer trabalhar a saúde, tá o professor ali, ó. Por isso que é bom. Então, o que a gente vê cada vez mais na sociedade, que a gente tem que quer dizer que é um retrocesso. A gente já está cansado de saber que não existe. Tem orgulho e egoísmo. Isso. Só é necessário. É isso mesmo. Não é necessário. A gente tem que tentar eliminar, né? Mas o que a gente tem visto então? Padrões de beleza cada vez mais distorcidos. E não só os padrões de beleza, mas os rostos estão ficando cada vez mais distorcidos também, né? Padrão de beleza e rosto cada vez mais distorcido. Parece que você olha para a pessoa, parece que ela levou um susto. E assim, é o motivo de felicidade para muitos. Então, entra no conceito de posse do necessário, né? Talvez para mim não seja a mesma coisa. A gente tem que tentar vigiar quanto a isso aí. Outra coisa, o Lennon bem mencionou: culto à fortuna e ao trabalho meramente profissional. O que eu quero dizer com isso? No livro Ação e Reação, de Chico Xavier por André Luiz, capítulo 9, vai contar a história de Silas, que é um benfeitor, um espírito já avançado. Só que ele, nesse capítulo 9, ele menciona, né, Carlinhos vai lembrar, ele menciona de dificuldades que ele teve em um período difícil da vida dele. Ele quis ser médico, mas ele não quis ser médico porque ele gostava de cuidar das pessoas. Ele queria ser médico para se aproveitar dos doentes ricos. Quer dizer, a posse do necessário para ele naquela existência era isso. Só que no capítulo ele já está um pouquinho mais avançado, ele reconhece isso como um entrave que ele teve e conseguiu superar, né, Carlinhos? História de Silas, Ação e Reação, Chico Xavier por André Luiz. Vale a pena a gente dar uma olhada lá, que ensina muita coisa também. Então, assim, cada vez mais a gente tem procurado trabalhar muito. Nossa vida basicamente se resume em trabalho. Se a gente for contar as horas que a gente passa do dia, a maior parte do tempo a gente está trabalhando. A gente não está em casa, a gente não está no centro, a gente está
trabalhando. Então, será que adianta? Será que a gente consegue ser feliz se a gente estiver trabalhando com alguma coisa só por questões que não são tão profundas assim, por questões materiais, que um dia os vermes e a ferrugem irão correr, como diz o Evangelho? Eu acho que a gente não consegue ser feliz dessa forma. E eu vou contar um segredo para vocês. O mercado está cada vez mais exigente. Não sei se vocês já perceberam isso. Você pode ter um currículo de 10 páginas que ainda assim eu acho que corre o risco de você ficar para trás. Então é sempre muita informação, muita especialização, e talvez a gente não está se especializando no que realmente a gente deveria. As questões morais. Entender o que é realmente apóstolo necessário. E qual que é o segredo que eu ia contar para vocês? O nosso currículo, ele é péssimo. Então, péssimo currículo. A gente tem pós-graduação na arte da reclamação, mestrado em encher a paciência dos outros, doutorado na ingratidão. Nosso currículo é péssimo. Só que Deus, mesmo com esse currículo horrível, Ele já nos contratou para um trabalho nobríssimo, que é fazer o bem. Então é disso que a gente tem que correr atrás, de ter um bom currículo, não em especializações. Claro que a gente tem que buscar conhecimento, a gente tem que buscar sempre aprender mais, mas entendam quando eu digo que a gente deve buscar também, eu quero dizer que a gente não deve fazer prevalecer as questões que são mais rasas. Vamos nos especializar também no que é profundo e também no que é de Deus, mesmo? Eu acho que isso nos conduz também à felicidade real verdadeira. Então a gente viu, no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 25, item 6, juntai tesouros onde os vermes e a ferrugem não corroem, porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. É isso que a gente está mencionando. Claro, a gente não pode deixar a nossa profissão, o nosso sustento passar batido. A gente tem que acompanhar também as evoluções da sociedade. Mas a gente deve se atentar para essas questões, juntar os tesouros onde os vermes e a ferrugem não corroem. Não é mesmo? Nós temos também no Boa Nova capítulo 6, um livro de Chico Xavier por Humberto de Campos. Esse capítulo se chama Fidelidade a Deus. Nesse capítulo, Jesus está conversando com os seus discípulos e ele está explicando por que é bom, por que os discípulos devem ser fiéis a Deus, porque isso é que leva à verdadeira vida, à verdadeira felicidade. Nessa passagem, capítulo 6 da Boa Nova, livro Boa Nova, os discípulos participam comentando com o mestre que realmente eles têm conhecidos que buscaram as coisas da terra e se perderam. Algum deles fala: realmente, eu tive um amigo que era pescador e ele dedicou toda a sua vida à aventura dos mares e se perdeu. Outro discípulo vai dizer: eu tive um amigo, um conhecido, que se tornou muito avarento com a sua riqueza, mas ele perdeu tudo, inclusive a sua vida, por causa da riqueza. Ou seja, vem nessa questão que a gente está trabalhando, do Evangelho, capítulo 25, item 6. Outra coisa que cabe a gente agregar nessa nossa reflexão, capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz a parábola dos talentos. Nas instruções, eles dizem sobre a verdadeira propriedade. Então a gente sabe, no fundo todo mundo sabe, isso não é segredo para ninguém. Vocês acham que a gente traz, se eu fui vamos dar o exemplo de Silas, se o Silas foi um médico na outra existência, juntou uma grande fortuna porque atendia os médicos, os doentes ricos, vocês acham que na próxima existência, vocês acham que quando ele desencarnar, ele leva essa riqueza e aproveita ela também na sua próxima existência ou não? Não, né? Esse capítulo 16 do Evangelho diz o seguinte: o homem não tem de seu senão o que pode levar dessa existência. Ou seja, o que a gente traz das existências anteriores e o que a gente leva quando a gente desencarna.
nosso conhecimento, nossa moral, não é mesmo? É isso que a gente traz das existências que nós já tivemos. Se eu já fui rico, eu não tenho nem sinal, hoje em dia eu não sei, né? Mas se eu fui uma boa pessoa, eu sei, hoje eu sei. Não é mesmo? Então é isso que a gente tem que refletir. Mais uma vez, a gente está traçando o nosso estudo aqui para que a gente reflita sobre meios de encontrar a nossa tão almejada felicidade. Não é mesmo? Outra coisa, trabalhar a felicidade relacionada à capacidade de sermos úteis. Doutrina Espírita, o Livro dos Espíritos, traz para nós a felicidade no âmbito da nossa utilidade. E é muito interessante a gente ver a questão 643, que vai nos dizer o seguinte: tem pessoas, Kardec pergunta, se há homens no mundo que pela sua posição, pela sua condição, eles não podem exercer o bem? E os Espíritos vão nos dizer que não, todos nós temos condições de exercer o bem. Mesmo uma pessoa que tem enfermidades físicas, mentais, mesmo uma pessoa que materialmente o corpo, vamos dar um exemplo de alguém que vegeta, mesmo essa pessoa, questão 643, nos elucida que todos são capazes de fazer o bem. Na resposta diz que fazer o bem não é só praticar a caridade, mas sermos úteis. Então a gente faz aquela mesma questão de lógica. Se fazer o bem, se em fazendo o bem nós somos felizes, e fazer o bem é também ser útil, então quando nós somos úteis, nós somos felizes. Questão de lógica, novamente, não é mesmo? Aliás, eu pergunto a vocês, faz sentido a gente ser feliz sozinho? Eu posso falar aqui por mim que eu sou completamente feliz, e todos vocês são completamente infelizes, depressivos, atribulados. Será que faz sentido isso? Para mim não faz. É necessário que nós sejamos todos felizes. Quando a gente fala de felicidade verdadeira, a gente não consegue restringir a uma pessoa ou a um grupo de pessoas. Isso que é o mais bonito de tudo. Porque a felicidade verdadeira, ela só vai ser alcançada quando todos forem felizes. Então eu não consigo ficar feliz se eu ver que o Toninho está triste. Inclusive na física, já que o Espiritismo também tem o seu pilar científico, né, Toninho? Na física isso chama-se de fenômeno da interferência. Isso é aplicado em vários conceitos, das ondas, luz, que inclusive luz são não. Mas enfim, a felicidade verdadeira, ela sempre vai estar relacionada a todos, a uma coletividade. Então por isso que a gente fala que ser feliz é ser útil. Porque quando nós servimos e somos servidos, ali se estabelece uma felicidade verdadeira. Beleza? Prosseguindo. Agora, trazendo para uma esfera mais interior, porque a gente está falando de felicidade num sentido mais amplo. Mas aí vocês perguntam, Mateus, e felicidade interior? Porque, por enquanto, é difícil assim, todo mundo ser feliz. E como que eu posso buscar uma felicidade interior? Pelo menos assim, no estágio que nós estamos. E a gente vai trabalhar a questão da nossa compreensão do nosso propósito. Concordam comigo que uma das questões que mais inquietam a gente, nos tiram o sossego, talvez até mesmo a nossa felicidade, é compreender o que a gente veio fazer no mundo? Quando a gente tem aquelas crises existenciais, né, Marli? A gente para e fala assim, está tudo dando errado. Aí a gente pensa assim, será que eu queria entender o que eu vim fazer no mundo? Porque talvez assim, se eu entendesse, eu poderia ser mais feliz, né? Só que eu não entendo, eu não sei o que eu vim fazer no mundo. Então uma das formas de a gente buscar essa felicidade relativamente interior é buscar a compreensão dos nossos propósitos. E esses nossos propósitos estão intimamente ligados às nossas aptidões naturais. O que significa as aptidões naturais? Alguém sabe me dizer, mais ou menos, o que são as aptidões naturais? Eduardo, o que você entende por aptidões naturais? O nome é quase que explicativo. Que vem natural. Isso. Seria
são aqueles dons e aquelas vocações que nós trazemos de bagagem conosco. Não é isso mesmo? Então o que eu estou querendo dizer? A nossa felicidade pode ser encontrada interiormente de uma forma talvez relativa, de uma maneira menos ou mais concentrada, digamos assim, quando a gente encontra as nossas aptidões naturais, ou seja, as nossas vocações, e sobretudo as exercemos. Porque também não adianta a gente descobrir e ter alguma noção de quais são as nossas aptidões naturais, quais são as nossas vocações, e não exercer. Inclusive está lá na pergunta 928 do Livro dos Espíritos. O Allan Kardec, assim como os espíritos superiores, eles vêm nos esclarecer que muitos dos males decorrem de que nós não seguimos as nossas vocações. Ou seja, às vezes a gente é infeliz quando a gente não se atenta para as nossas aptidões, para as nossas vocações, e acaba seguindo um outro caminho que não nos leva à felicidade. Então o que a gente precisa? Uma das coisas, além do que a gente já veio discutindo, que a gente precisa para ser realmente feliz, buscar as nossas vocações, as nossas aptidões naturais, fazendo disso, empregando isso naquilo que a gente veio comentando da utilidade, fazer da nossa vocação um serviço útil a todos. Então fazer resplandecer os nossos dons, não é isso também? Se eu sou bom em determinada coisa, eu acho que eu vou ser mais feliz se eu seguir aquilo na minha vida e inclusive usar isso em favor dos outros, não é mesmo? Eu acho que não tem como a gente ser infeliz se a gente seguir alguma coisa que a gente já traz para a gente mesmo, vocações, aptidões naturais, e ainda por cima usar em favor dos outros. Eu acho muito difícil a gente ter uma infelicidade decorrente disso. Lógico que a gente vai ter outras, mas é uma das formas que a gente acrescenta nessa lista que a gente está trabalhando. Outra coisa que não tem como a gente ser feliz sem a gente ter esse aspecto. Alguém arrisca? Pozinho? Tem uma coisa que se a gente não for, não tem como a gente ser feliz. Tem como a gente ser feliz e ser ingrato ao mesmo tempo? Tem como? Eu sou feliz, mas eu não sou grato por nada que eu tenho e nada que eu sou. Faz sentido, né? Então, um dos aspectos fundamentais para a gente trabalhar essa questão da felicidade verdadeira é a questão da gratidão. Ser feliz por tudo aquilo que nós temos e, sobretudo, por tudo aquilo que nós somos. Mesmo? E também ser feliz pelas nossas dificuldades. Porque é fácil a gente agradecer por um dia que deu tudo certo. Né? Nossa, hoje deu tudo certo, eu estou feliz demais, eu sou grato demais a Deus. Aí você acorda, você já torce o pé, aí você atrasa para o serviço, chega no serviço, está tudo enrolado. Aí chega alguém no trânsito, ainda causa algum desconforto para você. Você chega em casa, está tudo fora do lugar, aquela bagunça. Aí você agradece a Deus também por aquele dia. Você agradece por um momento que você teve de dificuldade, inclusive em questões de saúde, por exemplo, Guilherme. A gente tem que ser grato em tudo. É fácil? Não é. A gente não sai, obrigado Deus por essa doença. A gente não sai também assim. Não é do dia para a noite, sim. Então, eu estava no gatinho, assim, sempre mandando esse cara. Por exemplo, quando mandei a volta. Agradece pela saúde, beleza. É isso aí. É o que está no caminho certo. Está no caminho certo. Só que por que eu digo agradecer pelas nossas dificuldades? A gente não comentou que grande parte das dificuldades e dos sofrimentos que a gente tem e que a gente vivencia são causadas por nós mesmos. Então, se a gente está vivenciando uma situação difícil, quer dizer que a gente está tendo uma oportunidade. E a gente tem que ser grato por oportunidades. Quando você está precisando de um trabalho, alguém te dá a oportunidade de trabalhar, você acha ruim ou você fica agradecido? Porque você está tendo uma oportunidade de trabalhar. É a mesma coisa. A gente gosta de trabalhar? Nem sempre, né, Toninho? Tem dia que é bom, tem dia que é mais ou menos. Então a gente gosta de passar por dificuldades? Não. Só que são oportunidades. E pelas oportunidades nós temos que ser gratos.
usando mais uma vez a lógica, se nós somos gratos pelas oportunidades, e as dificuldades são oportunidades, então a gente tem que ser grato pelo sofrimento também. Outra coisa, o Marquinhos disse que a doutrina espírita esclarece muita coisa e nos ajuda muito assim, nessa questão de ser mais esclarecido, ser mais consolado, né? Nessas nossas lutas, nessas nossas dificuldades. E realmente, porque são poucas as doutrinas, religiões, enfim, são poucos lugares, poucos segmentos que nos ajudam a esclarecer essa questão das dificuldades com o Espiritismo. Tem religião, enfim, cada religião tem os seus pontos fortes, alguns que ficam mais obscuros, e às vezes nós somos levados a crer que as nossas dificuldades vêm por acaso. No Espiritismo nós vemos que não. Então, essa questão de agradecer pelas nossas dificuldades, com a doutrina espírita fica um pouco mais tranquilo, porque a gente compreende, a gente tem um esclarecimento, a gente tem as respostas que a gente procura. Por que eu estou passando por isso? Por que está difícil desse jeito? Por que eu tenho esse problema na minha vida desde que eu nasci até hoje? Então o Espiritismo ajuda a gente a entender tudo isso. Só que, por isso que eu digo que a gente tem que trabalhar também a compreensão. Porque adianta a gente ser grato pelo que a gente não entende. Mateus falou lá que é dia que eu tenho que agradecer até pelas minhas dificuldades. Só que eu não entendo por que eu tenho essas dificuldades, não. Eu só agradeço mesmo. Será que adianta? Eu acho que fica meio por desejar, não fica? Então, para agradecer pelas nossas dificuldades, nós temos que compreendê-las. Buscar a compreensão. Instruí-vos. Eis o segundo mandamento. Não é isso, Carlos? Se eu estiver errado, você vai me corrigir aí. Até porque essa gratidão agregada à compreensão de tudo que a gente vivencia, ela nos torna mais aptos a praticar a caridade. Quando a gente compreende as coisas e agradece por elas, a gente se torna cada vez mais propensos à prática da caridade. E o que seria caridade? Qual que é o conceito de caridade? Alguém me ajuda aí? Muito bem. Mas eu ainda resumo em uma frase: tudo aquilo que é feito com amor. Caridade não é tudo aquilo que é feito com amor? Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Então estão os dois mandamentos. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. E aí a gente começa a compreender que esses mandamentos que o nosso mestre nos deixou não são simples regras sem propósito que nós devemos abaixar a cabeça e seguir cegamente. Até porque o Espiritismo, a doutrina espírita, é uma doutrina de fé raciocinada, não é isso mesmo? Nós não estamos aqui com a nossa fé de uma maneira lógica. Eu não estou traçando aqui tudo de uma maneira lógica. Então o Espiritismo é uma doutrina de fé raciocinada. Então a gente compreende que esses ensinamentos, esses mandamentos que Jesus nos deixou, não são nada mais do que a fórmula perfeita para se alcançar a felicidade. Amai-vos e instruí-vos. Não são simples regras, é a fórmula da felicidade. Simplesmente, a fórmula perfeita da felicidade verdadeira. Não é isso? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós não vimos durante essa reflexão que os seres mais felizes são aqueles que já alcançaram o seu progresso. E além disso, os seres mais felizes não são aqueles que mais amam e são amados? Alguém discorda? Os seres mais felizes são aqueles que amam verdadeiramente e são amados. É a felicidade absoluta. Absoluta. Então, meus irmãos, irmãs,
que nós amemos sem limites. Que assim seja.